Epa, 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 seu professor Marcos Murakami com o tema aqui de estatística, vamos falar de médias. Você tem que saber que eu tenho dois tipos de médias. E olha só, média aritmética simples, é assim o nome, e média aritmética ponderada. Professor, eu não lembro muito disso, então vamos devagar, tá bom? Média aritmética simples, como é que você faz para obter uma média simples, uma média aritmética simples? Olha lá, você vai somar os números, vai somar os seus valores e vai dividir pela quantidade. Você entendeu? Olha lá, a média aritmética simples, você soma os valores e divide pela quantidade. Se eu tenho, por exemplo, 5 números, eu vou somar os 5 e vou dividir por 5. Se eu tenho 10, eu vou somar os 10 números e vou dividir por 10. Você entendeu? Média aritmética simples. Você vai somar e vai dividir pela quantidade. Olha aqui uma situação. Sabendo que as notas de um determinado aluno em matemática foram, vamos supor aí, 8, 7, 10 e 8. E eu quero saber qual é a média desse aluno nessas 4 avaliações. Como é que eu faço? Ah, já sei, professor. Eu vou anotar aqui no meu caderno. Ótimo. Você vai colocar MA, média aritmética simples. Alguns professores, coloque essa observação aí no seu caderno. Coloca um X e uma barrinha. Se você olhar no livro, o que é isso aqui? X barra é a média. Se tiver um X, uma barrinha, é a média também. Então vem cá. A média aritmética vai ser a soma dos valores. Aqui, ó, 8 mais 7 mais 10. Cuidado, quando está assim 8,0 é o número 8. Você não precisa colocar esse zero bem aqui. Então aqui eu tenho 8 mais 7 mais 10 mais 8 e divide por 4. Então você vai somar esses valores aqui e vai dividir por 4. 8 aqui, ó, mais 7. Aí você faz 8 mais 7, você tem 15. Mais 10 vai ter 25. Vem aqui, ó, 15 mais 10, 25. Mais 8, 33. 33 dividido por 4, você vai fazer a divisão, legal, e vai dar 8,25. Essa é a nota média do aluno. Então não esqueça. Como é que eu faço a média aritmética? Simples, no caso, soma os valores e divide pela quantidade. Já entendeu? Então não vai esquecer. Perguntou, média aritmética simples, você já consegue gabaritar a sua questão. Agora tem uma outra média que aparece bastante, também é chamada de média aritmética, mas ela é ponderada. Professor, quando é que a média é ponderada? Quando tem peso. Eu não entendo isso, prof. Eu vou contar, por exemplo, quando eu fiz meu ensino médio, na minha escola lá em Belém do Pará, era assim. Primeira avaliação, vezes 1. Segunda avaliação, vezes 2. Terceira, vezes 3 e a quarta multiplicava por 4 e dividia por 10. A gente fazia conta, talvez nem sabia por quê, mas é uma média ponderada. Ah, mas de onde é que vem esse número aí? 1, 2, 3, 4. É o governo que decide. Lá decidiu que era assim. Primeira avaliação, vezes 1, segunda vezes 2, dessa maneira. Quando você tem um peso, nós chamamos isso de média ponderada. Então, já sabe, apareceu peso, tá bom? Ah, professor, se não aparecer peso. Se não aparecer peso, vai aparecer a quantidade, a chamada frequência absoluta. E aí você faz também uma média ponderada. Olha um exemplo aqui. Em um determinado restaurante, podemos pensar assim, ó, eu tenho o número de refeições aqui, vendidas, e a quantidade de dias. Essa quantidade aqui é uma frequência. Por exemplo, 5 refeições em 2 dias. Por exemplo, segunda e terça, 5 hoje, 5 amanhã. Então, em 2 dias, aqui é a quantidade. E quando aparecer quantidade, nunca esqueça, essa minha quantidade, que é a frequência absoluta. A frequência absoluta é o número de vezes que aparece aquele elemento. Só para você entender direito, que tem gente que anota isso aqui e não entende o que essa tabela quer dizer, o que esse quadro quer dizer bem aqui. Quer dizer o seguinte, se eu perguntasse para você, me diga quem é o rol. Aí você ia falar assim, o rol, professor, é 5. Por que 5 de novo? 2 dias. Quantidade de refeições, o 5 vai aparecer quantas vezes? Vai aparecer 2. Então você coloca o rol, lembra que rol é organizado do menor para o maior.
você tem lá, repita, 5, depois 5, aí depois vem para quem? 10, 10, 10, depois 15 e 15. Então entenda direito o que quer dizer isso aqui. Porque agora eu posso fazer a minha média, porque aqui a quantidade, que é a minha frequência absoluta, é o meu peso. E aí você faz assim, ó, 5 vezes 2. Mais, coloque aí no seu caderno, mais 10 vezes 3, mais 15 vezes 2 e divide pela soma do peso. Porque você olha para cá, pode ficar estranho, né? AP1, BP1, P2, CP3, não, calma, calma, é apenas isso. Você pega cada número que eu chamei de A, B e C, multiplica pelo seu peso, no caso a sua frequência, e divide pela soma dos pesos. É isso que a gente chama de média aritmética ponderada. Legal? Então, 5 vezes 2, vamos lá, 10 vezes 3, 15 vezes 2, dividido por 2 mais 3 mais 2. Vamos fazer com calma aqui? 5 vezes 2, coloque aí 10. 10 vezes 30, coloque aí 10 vezes 30. Opa, 10 vezes 3, né? 30. E 15 vezes 2, 30. A gente quer ajudar ó, já, dando a resposta já. Então, olha lá. 10, bem aqui você tem 30, bem aqui 30. E aqui embaixo, dividido por 2 mais 3 mais 2. Quanto deu aqui embaixo? Pede lá, prof. Deu 7. Legal. Então, agora você tem 30 mais 30, 60. Mais 10, 70. 70 dividido por 7, aí você tem a média. Em média aqui, ó, 10 refeições. Então, aqui é a nossa média aqui do número de refeições. Tema muito especial. Volta nessa aula que isso aqui vai aparecer. No dia a dia a gente trabalha muito com essas médias aí. Mas vamos resumir? Nós falamos aqui em relação às médias. Temos dois tipos de médias. Média aritmética simples, que você soma e divide pela quantidade, e a média aritmética ponderada. Você pega cada número, multiplica pelo seu peso, o outro pelo peso, o outro pelo peso e divide pela soma dos pesos. Muito obrigado, tchau, até a próxima aula.